você. Obrigada, Nath. Bom dia, Glauco, Jeff, Maurício. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra participar da estreia. Parabéns pelo programa, pelo estúdio. Tá lindo. Obrigada, Mel. Olha, a gente vai conversar com a Mel agora. Vamos começar falando da peça dela, porque a Mel está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Tuca. Uma peça bem interessante chamada Misery. Me chamou muita atenção, Mel, a história. Eu acho que é imperdível. Estou muito curiosa porque é a história de um escritor, né, que é resgatado, um escritor, autor de best-sellers, né, que conta a história do personagem Misery. Ele sofre um acidente e você tem a personagem que é a Annie, que vai lá, resgata ele, mas tem um embrólio ali que você descobre através dos manuscritos que o desfecho não era o que você esperava. E logo você, que é uma fã auto-intitulada a maior fã desse escritor, e você descobre que o desfecho da história não era o que você esperava, e aí começa uma série de torturas, não é mesmo? Conta pra gente, eu achei muito incrível essa história. Exatamente. Esse é um livro muito conhecido do Stephen King, o Misery, que teve adaptação para cinema em 1990. A personagem ficou muito marcada pela interpretação brilhante da Kathy Bates. E aí tem essa versão para teatro também, que é uma versão da Broadway. E essa é uma história muito conhecida, um livro muito famoso do Stephen King, e personagens muito icônicas. Essa história é uma história desse escritor e dessa fã auto-intitulada fã número 1. E essa relação tensa entre os dois, uma vez que ela, após resgatá-lo, ela o deixa numa espécie de cárcere privado. E depois, exatamente como você falou, depois do desfecho do último livro de Misery, como ela não gostou do desfecho, as coisas vão se desenrolando de uma forma tensa. E é uma peça de gênero, né? Uma peça de suspense. Então é diferente, é um cenário que gira, é uma peça que chama muita atenção, as pessoas estão gostando bastante, está uma temporada muito linda no Tuca, a gente está muito contente. Mas, embora seja uma peça de gênero, uma peça de suspense, há muitos alívios cômicos também por conta da interpretação do Lenati, do Eric Lenati, que é o diretor da peça, sobre esse texto. E é isso, sou eu fazendo a Annie Wilkes, o Marcelo Airoldi fazendo o Paul Sheldon, esse escritor de best-sellers, esse escritor dessa série de livros chamada Misery, e o Alexandre Galindo, que faz o Xerife Buster. Muito legal. O Jeff tem uma pergunta para você, Mel. Mel, eu lembro bem do filme, né, de 1990, com a Kathy Bates, que ganhou o Oscar, né, por esse papel que você interpreta. E tem uma questão, até li sobre isso, que no filme, em montagens anteriores no teatro, a tua personagem sempre foi mostrada de uma maneira um pouco estereotipada, aquela mulher histérica, obsessiva, e vocês parece que deram uma outra abordagem para a personagem, né? Exatamente, perfeita colocação, porque quando a gente estreou no ano passado, que a gente fez 2 temporadas, uma em São Paulo e uma no Rio, foi um sucesso, e a gente voltou agora em São Paulo, no Tuca. Quando a gente estreou nos ensaios, o Lenati, ele sempre colocou essa questão de... é um texto muito bom, dramaturgicamente falando é perfeito, mas como que você retrata essa mulher, né, em 2022, 2023, como que você tira esses estereótipos dessa mulher louca, desequilibrada, e como que você consegue trazer empatia um pouco pelas motivações dela, né? Quem é essa mulher? Uma mulher solitária, uma mulher que mora sozinha, num lugar ermo, que essa personagem, para ela, a salvou de um momento muito difícil da vida dela, e de repente ela se vê nessa situação em que ela está ali com como ela chama, o Deus da Misery. Então, como que você tira desse lugar estereotipado, que tem, claro, não vamos ser anacrônicos, mas existe uma visão original mais machista sobre essa personagem. Então, como que a gente
tira isso mantendo a história, né? Como que a gente mantém a mesma história, a mesma dramaturgia, mas consegue dar uma roupagem nova e dividir um pouco a responsabilidade daquela situação. Então, essa é a visão do Lenati e como a gente foi conduzindo o espetáculo. Mel, a Anne é uma das personagens talvez mais complexas aí do Stephen King, né? Eu queria saber como que foi essa preparação para essa personagem, que ela tem muitos contrapontos, né? Não é aquela personagem que segue uma linha reta e vai até o final, né? Tem vários contrapontos, várias nuances. Queria saber como que foi essa preparação. Sim, muitas. Ela é uma personagem muito desafiadora porque ela oscila muito. Ela tem numa cena, ela tá extremamente feliz, eufórica com aquela história, e na outra ela tá desesperada, falando absurdos, o culpando por tudo aquilo e ameaçando ele. Então, como que você constrói? Para mim, o maior desafio durante o processo de construção dessa personagem foi como que você consegue construir uma personagem que tem tantas oscilações e tantas nuances na sua personalidade, mantendo uma coerência, sendo a mesma personagem. A mesma personagem que está numa cena rindo e pulando e fazendo piadinhas, é a mesma que na cena seguinte ameaça e marreta a perna dele, sabe? Então, como que a gente consegue fazer de uma forma que a personagem se mantenha coesa e coerente? Então, é assim que a gente foi trabalhando. Esse foi o maior desafio, na verdade. E também, claro, existe essa questão, não é a primeira personagem que eu faço que no cinema ficou muito marcada. Eu também já tinha feito Dogville, né? Eu tinha feito a Grace, que era a personagem da Nicole Kidman no filme do Lars von Trier. Então, existe essa questão também de você fazer uma personagem que as pessoas conhecem muito do trabalho de uma atriz hollywoodiana. Mas é interessante porque o teatro tem uma linguagem muito diferente. Cada produção, ela é feita a partir daquelas pessoas e daquele encontro. Então, a partir do momento em que aqueles artistas se reúnem para levantar um espetáculo que é diferente, a linguagem teatral completamente diferente da linguagem cinematográfica. Então, a partir disso, a coisa já vai tendo uma outra roupagem, já vai tendo uma outra nuance, e a gente foi construindo também muito a partir do nosso próprio jogo, do jogo entre esses artistas que fizeram esse espetáculo. Mel, não poderia deixar de citar, né, que você já deu uma entrevista falando que um grande privilégio na sua carreira foi interpretar a Rita Lee, a cantora Rita Lee, no musical. A Rita Lee mora ao lado. Eu queria saber de vocês, porque vocês ficaram próximas, né? Ela foi assistir, vocês tiveram encontros, você depois até narrou, né? Ela gostou tanto do seu trabalho que você narrou o audiobook dela. Mas eu tenho uma curiosidade. Todo mundo conhecia a Rita como cantora, né? Percussora, né? Do rock brasileiro, mas qual era a principal característica dela que a gente não conhecia, que você conseguiu conhecer nessas preparações? Olha, a Rita é uma personagem, uma mulher única. Não existe, nunca existiu e não existirá ninguém igual a Rita. O privilégio, e foi o maior desafio da minha carreira até hoje, assim, ter interpretado a Rita. Eu estou fazendo, inclusive, eu estou nesse momento gravando o audiolivro da outra autobiografia, que antes dela partir, ela pediu para mim, para eu gravar também. Então eu tenho uma missão com a Rita, assim, da qual eu me sinto muito, muito honrada. E eu acho que é muito difícil definir a Rita, mas porque ela é muito múltipla. Ela é muitas em uma só. E ela, de fato, tem personagens. Quem conhece a Rita, ela tem as personagens que ela cria e tal. E a própria Rita Lee, essa Rita Lee do palco, que é essa personagem transgressora, que é essa liberdade, né? A Rita Lee é liberdade, a Rita Lee é ousadia, a Rita Lee é coragem.
Mas existe essa Rita que pouquíssimas pessoas conhecem e que nem eu também conheço, mas que eu imagino por tudo que eu pude ter de contato com ela e tudo que eu estudei, e que ela conta nos livros. É muito interessante ler os livros da Rita, as autobiografias, porque você entende um pouco esse lado da Rita, que é o lado dela em casa, como que ela é, como que ela fica com os bichinhos dela, como ela fala, seu lado vulnerável, né? E que ela relata de uma forma muito corajosa, principalmente nessa última autobiografia, essa fragilidade. E ao relatar a sua própria fragilidade, ela mostra toda a força que ela tem. Assim. Isso é sensacional. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é esse lado da Rita que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de estar próximas. Assim. Agora, Mel, a Rita é uma frasista fantástica, né? E tem uma frase dela que é sensacional, que ela diz: o rock tem útero e ovários. A gente sabe o quanto ela lutou, né, para se firmar num ambiente masculino, sexista, né, que era o rock naquela época. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa abertura que ela fez para todas as mulheres nas artes, né? Porque acabou influenciando também a televisão, ela se apresentava muito. Então, se hoje a gente está discutindo aqui igualdade, as mulheres têm cada vez mais poder, apesar desse clichê do empoderamento, mas a gente sabe a importância disso, a Rita deixou uma contribuição relevante. Né? Fundamental. A contribuição da Rita porque não é só nas artes, não é só na música. É a postura dela enquanto pessoa, e que ela influenciou e deu essa liberdade para muitas mulheres. E segue dando, segue sendo exemplo, segue sendo transgressora até hoje. O legado que ela deixa, o livro, a outra autobiografia, é transgressor também. E ela mostra ali atrás, é possível sim, é possível. E ela sempre falou isso, né? Porque você imagina no Brasil, bom, no mundo, um ambiente absolutamente dominado pelos homens, música, mas principalmente o rock. E aí no Brasil, ela vem a ser o maior símbolo, a maior estrela do rock nacional, uma mulher, é a rainha do rock. Isso eu acho de uma grandeza e de uma importância vital. E ela sempre falava isso, né? Sempre ouvi que para fazer rock tem que ter culhão, ela falava sempre isso. E aí no livro ela fala, mas os culhões são tão frágeis, tão vulneráveis. Ela fala isso na última autobiografia dela, e é isso, e ela simplesmente fez, ela simplesmente foi, ela não teve medo, ela foi, e isso é muito inspirador para todo mundo, né? Então, o que a Rita fez por gerações e gerações é de uma grandeza quase que imensurável, eu acho. Mel, eu tive a oportunidade de assistir, né, o musical, e a vez que eu fui, eu fiquei muito impressionado com a semelhança, né? A caracterização ficou perfeita. Eu acho que talvez nem na TV a gente tenha visto uma caracterização de uma atriz com um artista, né, com uma cantora tão bem feita, parecia que a gente estava vendo a Rita ali no palco perfeitamente, né? E você recentemente deu uma entrevista falando que você ficou muito abalada, né, quando a Rita se foi, até mais do que você imaginava. Queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso, né? Porque realmente, né, vocês já estavam próximos, vocês tiveram vários encontros. A Rita Lee, mesmo antes de morrer, falou que era uma honra ela ser homenageada em vida, que ela não queria ser homenageada em morte, né? Então, queria que você falasse desse sentimento, né, que você disse que foi até além do que você imaginava.
Eu tive esse privilégio, né? Assim, a Rita sempre esteve na minha vida. Um dia me perguntaram, uma jornalista me perguntou, qual o momento que você lembra da primeira vez assim, a Rita? Eu falei, não tem esse momento, a Rita sempre esteve. Eu não lembro a primeira vez que eu ouvi uma música da Rita. Não lembro, eu sempre ouvi. Eu acho que a minha memória, quando ela começa, a Rita já estava lá. E aí, de repente, eu me vejo com essa oportunidade, essa honra de interpretar a Rita, esse desafio enorme. Eu morria de medo, mas eu também, inspirada na própria Rita, falei, eu vou, mesmo com medo, eu vou. E pude fazer essa homenagem que ela assistiu 2 vezes, e isso é uma história da qual eu me orgulho muito, porque ela gostou muito, então eu fico muito feliz de poder ter feito isso por ela também. E claro, depois disso, o meu envolvimento com ela ficou muito profundo, e mesmo depois que a peça acabou, eu fiz várias outras coisas, com a Rita, pela Rita e como Rita, sigo fazendo. E então a minha relação com ela é uma relação muito profunda, e mesmo que eu não tivesse tanto contato, fazia tempo que eu não havia por conta da pandemia, e depois ela adoeceu e eu fiquei um tempo sem vê-la, mas a nossa conexão é de um outro lugar, é num outro lugar. E aí, como eu sabia o estado de saúde dela, eu tinha consciência, e eu mesma perdi o meu pai no ano passado da mesma doença, então eu vi esse processo muito doloroso, muito doído do câncer com meu pai, e aí vendo a Rita como que ela estava, a gente já imaginava que uma hora isso pudesse acontecer e tal. Mas é o clichê, a gente, na verdade, quando acontece, não está preparado. E eu percebi que eu não estava preparada. Eu fiquei devastada. Assim, é mais do que eu imaginava que eu ia ficar. Na época, eu estava em cartaz com outro espetáculo, que era Madame Blavatsky. No dia em que ela faleceu, eu tinha filmagem e deu espetáculo. E foi um dia muito duro para mim, em que eu tive que secar minhas lágrimas a cada ação, e depois secar minhas lágrimas para pisar no palco e interpretar a Helena Blavatsky, que é uma outra mulher fortíssima e importantíssima para a história do mundo, e as duas eram conectadas, porque Rita lia Blavatsky, e Rita e Blavatsky morreram no exato mesmo dia 8 de maio, e no dia 8 de maio, no dia em que as duas faleceram, eu estava no palco. No mesmo palco em que eu também já tinha interpretado a Rita Lee. Então, assim, foi muito intenso para mim, gente. Foi, assim... Foi difícil. E, ao mesmo tempo, eu me sentia muito privilegiada por ter tido essa chance na minha vida de ter essa ligação com a Rita e também com a Blavatsky. E com as duas ali, junto comigo. Elas estavam comigo ali, de mãos dadas, tenho certeza. Elas me ajudaram. Ai, Mel, obrigada. Eu adorei poder te conhecer melhor, foi muito bom. Deu para perceber que você realmente se emociona falar da Rita, do seu trabalho, você se orgulha, se emociona muito. Queria agradecer por você estar com a gente hoje, de verdade. Eu queria aproveitar, a gente está encerrando o nosso papo, eu queria que você deixasse esse convite para o pessoal aqui que está em São Paulo, que vão vir para São Paulo para assistir você com Misery. Claro, nossa, sim. Vou deixar aqui o meu convite. Eu estou em cartaz no Teatro Tuca até o dia 30 de julho, sextas, sábados e domingos. Sextas às 20, sábados às 20... Não, desculpa, perdão. Sextas às 20h30, sábados às 20 e domingos às 17 horas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar da peça. Eu adoro fazer essa peça e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se puderem, vão lá nos assistir. Vai ser um prazer tê-los na plateia. Obrigada, Mel. Olha, um beijo bem grande nosso, da equipe toda, pela sua participação. Obrigada, espero que você venha presencial e mais vezes aqui com a gente, tá bom? Na próxima estarei aí. Muito obrigada pelo convite, muita sorte para vocês, muito sucesso no programa
tá? Eu estou aqui torcendo para poder voltar em breve com novidades e estar aí no estúdio com vocês.